Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Você sabia que a ansiedade vem se configurando como um dos grandes problemas de nossos dias? Agora, você já se imaginou não ter que estar preocupado jamais por nada? Será que isso é possível? Pois bem, você pode estar até pensando, mas todos nós temos preocupações no trabalho, no lar, com a educação dos nossos filhos, enfim, há uma série de questões. Você está correto, porque na verdade a vida é agitada e a pressão do dia a dia, a pandemia, o desemprego em grande escala no que diz respeito ao sustento e às necessidades de todo tipo, e somado a isso, ao estresse urbano, tem gerado nesta doença um efeito que tem afetado milhares de pessoas por todo o mundo. Porém, Deus nos chama a confiar e a descansar nele. Em seu comentário expositivo, o pastor Hernandes Dias Lopes cita 3 causas da ansiedade. Ele diz que ela é resultado de olharmos para os problemas em vez de olharmos para Deus. Ele diz ainda que ela é resultado de relacionamentos quebrados. E ainda afirma que ela é resultado de uma exagerada preocupação com as coisas materiais. Vamos ler a Bíblia em Filipenses, capítulo de número 4, versículos 6 a 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. No texto bíblico que acabamos de ler, a ansiedade é algo que se cura com uma atitude. Eu quero abordar esse tema recorrendo também à palavra proferida por Jesus no Sermão do Monte, que se encontra lá em Mateus capítulo 6, versículo 24 ao 34. Mas o meu intuito aqui não é trazer mais peso àquelas pessoas que integram a comunidade de portadores dos mais diferentes tipos de transtorno de ansiedade. Muito pelo contrário, mas é mostrar que a vida humana é muito mais do que problemas, do que relacionamentos quebrados ou a busca por bens materiais. O termo utilizado tanto por Jesus como pelo apóstolo Paulo para a ansiedade é merinal, que significa estar ansioso, estar preocupado com cuidados, cuidar de estar alerta com algo, procurar promover os interesses de alguém, cuidar ou providenciar para. O dicionário Aurélio, século XXI, define também como a sensação de receio e de apreensão sem causa evidente. E é aqui se agregam fenômenos somáticos como taquicardia, sudorese. Mas eu quero destacar, ele diz assim, é a sensação ou apreensão de causa sem causa evidente. Se considerarmos as definições acima, nós vamos ver que a ansiedade normalmente se refere a fatos que aparentemente não condiz com a realidade. Você entende? Ou seja, são causas sem evidência. Eu quero aproveitar para considerar algumas razões sobre o tema que devemos observar para não cairmos na ansiedade. Segundo Jesus e Paulo, a ansiedade é um sentimento dos escravos dos bens materiais. Em Mateus, Jesus usou o termo mamona, de origem aramaica, que significa confiança, isto é, riqueza personificada. E ainda usou a palavra mamon, tesouro, riqueza, onde personificada, ela é oposta a Deus. A palavra aqui representa um poder personificado que domina o mundo.
Jesus diz que só podemos servir somente a um Senhor, porque ou há de amar um e odiar o outro, ou vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. A sociedade tem se mostrado cada vez mais materialista e consumista, onde a maioria das pessoas servem ao dinheiro. Muitas pessoas empregam suas vidas em ganhar, em tesourar, mas se esquece que ao morrer, vão deixar tudo. O desejo de ter dinheiro e o que ele pode adquirir chega a ter preponderância, mais importância do que a sua entrega a Deus e às coisas espirituais. Veja, a pessoa que vive para acumular dinheiro, ela vai colocar toda a sua energia, todo o seu esforço, todo o seu tempo nisso. Paulo, então, nos orienta a não cair nessa armadilha do materialismo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. Jesus faz um contraste dos valores celestiais com os terrenos, quando afirma que devemos dedicar a nossa vida, a lealdade, a prioridade às coisas que não se murcham, que ninguém pode roubar e que não envelhecem. Você entende? Não devemos chegar ao extremo de nos fascinar, essa é a palavra, tanto por nossas posses, ao grau que nós sejamos escravos. Ou seja, o dinheiro é para te servir, não você servir ao dinheiro. Você entende? Jesus está nos chamando a tomar uma decisão que nos permita viver tranquilamente com o que temos, porque escolhemos o que é eterno, o que é duradouro. Responda sinceramente. Você poderia assegurar que Deus é o seu Senhor e não o dinheiro? Uma maneira de nós examinarmos isso e termos a certeza é nos perguntando o que ocupa principalmente os meus pensamentos e o meu tempo, os meus esforços. Ambos os textos nos mostram que uma das estratégias do inimigo para afastar o homem de Deus é fazer lutar por coisas que é secundária, aquilo que não é necessidade básica. Na verdade, o Espírito de Deus, em comunhão com o próprio Deus, é quem determina a plenitude da vida e não o nosso organismo. Não é uma roupa bem apresentada que prova o estado de saúde do corpo, mas, infelizmente, muitas pessoas gravemente enfermas se escondem através de uma aparência produzida. Saiba que a ansiedade possui efeitos insalubres. As Escrituras, então, nos sugerem a não nos preocupar com coisas que Deus promete suprir, pois podem, primeiro, danificar a saúde. Em vez de ajudar o homem, em vez de trazer saúde, ela prejudica. Ela dá lugar ao que o objeto da angústia consuma pensamentos. Você já vivenciou isso? Né? Você vive envolvido com pensamentos e buscando soluções na sua cabeça. Diminui a produtividade. Afeta negativamente a forma em que você trata os outros. Né? Acabamos tratando mal aquelas pessoas que mais nós nos amamos, que mais nós temos apreço. Reduz a sua capacidade de confiar em Deus. Em Provérbios capítulo 30, verso 8, diz: alonga de mim a falsidade e a mentira, e nem me des a pobreza e a riqueza. Dá-me o pão que me é necessário, ou o pão de cada dia. Devemos observar que há uma diferença entre a ansiedade e a preocupação genuína. Entenda? A ansiedade imobiliza, engessa, prende, mas a preocupação nos move à ação. Na verdade, muitas pessoas não acreditam que Deus é suficientemente grande e capaz de cuidar das pessoas
dos problemas, daqueles que nós amamos, de dar aquilo que desejamos e de nos manter e manter também aquelas pessoas que amamos. Quando conhecemos verdadeiramente a Deus, é fácil entender como nossas preocupações são inúteis na maior parte do tempo, porque Deus está conosco e Ele está cuidando de nós a cada momento. A ansiedade leva a pessoa a buscar conseguir, por seus próprios meios e esforços, resultados que deseja. Veja, na verdade, a ansiedade impede o homem de acreditar que Deus, ou aquele que faz a promessa, é capaz de cumpri-la e de suprir as nossas necessidades. Um capelão elaborou certa vez uma tabela de preocupações baseado nos problemas que as pessoas haviam trazido a ele durante o período que ele tinha trabalhado naquela função. Ele concluiu que as preocupações, a ansiedade, se encaixavam nas seguintes categorias. Preocupações com coisas que nunca aconteceram, 40%. Preocupações com decisões tomadas no passado e que não podiam mais ser mudadas, 30%. Preocupação com adultos, crianças, com amigos, veja, que tem a capacidade de cuidar de si mesmo, 10%. Preocupações com problemas verdadeiros, apenas 8%. Ou seja, de acordo com a tabela que ele produziu, 92% de todas as preocupações refere-se a situações que não podemos controlar e que deveriam ser deixadas nas mãos de Deus. A verdade é que podemos dizer que a maioria das nossas ansiedades está enraizada na falta de confiança em Deus. Você já se deu conta, por exemplo, que sofremos e nos preocupamos por muitos problemas em nossa vida? Porém, responda sinceramente se a maior parte delas aconteceram. Isso mesmo. Você vai ver que a maioria que nós preocupamos, ficamos ansiosos, perdemos noite de sono, não aconteceram. Isso nos mostra que não temos controle que pensamos ter. Por isso, não diga para Deus o tamanho dos seus problemas, mas diga para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Na verdade, a ansiedade rouba as nossas forças, pois uma pessoa ansiosa normalmente antecipa os problemas. Você vê? Ela sofre antecipadamente. O problema ainda nem aconteceu e ela já está sofrendo. É isso mesmo. Dessa forma, a ansiedade, ela esgota a energia antes do problema chegar. E veja, se chegar, a pessoa já está fragilizada. Saiba que Deus conhece quais são as suas necessidades e dá aquilo que você precisa e não aquilo que você quer. Jesus disse para não nos preocuparmos com amanhã, porque todas essas coisas os gentios, ou seja, aqueles que não temem a Deus, procuram. Porém, o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Por fim, Jesus disse também que devemos procurar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, procurar a sua ajuda em primeiro lugar, saturar os nossos pensamentos com os seus desejos, buscar em oração e tomar o seu caráter como modelo e lhe servir e obedecer em tudo. Desta forma, nós devemos aprender o segredo do sustento. Qual seja? Trabalhar pela expansão do reino de Deus e colocá-lo como prioridade e viver a verdade do reino de Deus. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Para se inscrever é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Deixa um like ou um gostei, né? Faça um comentário. Acione o sininho para receber as futuras notificações. E não deixe de compartilhar com seus contatos nas suas redes sociais
para que mais e mais pessoas possam ser abençoados por essa palavra. Vem conosco, fique na paz. Deus te abençoe.